amigo verdadeiro. Hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro, e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil. Todas as cores cabem no nosso Brasil. Olá, sejam todos bem-vindos para esta reunião do Centro Espírita Vicente de Paulo. Que as graças de Deus, a paz de Jesus nos acompanhem em mais uma reunião, em mais uma jornada de aprendizado. Principalmente nesse momento que nosso país passa por muitas dificuldades. Então precisamos ter energias concentradas no amor, na fraternidade, na união, em todos os aspectos que Jesus tem a nos ensinar. Então, para começarmos, passo a palavra para a nossa amiga Maiara Montalvão, que falará um pouco para nós nesta noite. Olá, tudo bem com vocês? Deixar meus cumprimentos aqui a todo o pessoal do Centro Espírita Vicente de Paula, em Indiara, todas as pessoas que estão nos acompanhando neste momento nas suas casas, né? O meu muito obrigada pelo convite. Meu nome é Maiara e eu fui convidada para a gente fazer uma reflexão e trouxe aqui a parábola do bom samaritano. Eu queria pedir licença para ler para vocês ela em forma de rima, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre ela. Então vamos lá, tá em Lucas capítulo 10, versículo de 25 a 37. Certo dia um doutor da lei, testando Jesus discretamente, disse-lhe: Mestre, que farei eu para viver eternamente? Jesus respondeu perguntando o que falava a lei a esse respeito. E o doutor, querendo se mostrar, respondeu como homem de preto. A lei diz: amarás o teu Deus de todo o teu entendimento e coração, e amarás também o teu próximo como quem ama um irmão. Respondeste certo. Faze isso e viverás, disse-lhe Jesus calmamente. E o homem perguntou, justificando-se: quem é meu próximo realmente? Certo homem descia o caminho, indo a Jericó, vindo de Jerusalém, e foi atacado por ladrões, que o espoliaram de seus bens.
Deixaram-no semi-morto e despido, largado à própria sorte, quando pelo mesmo caminho descia um sacerdote. Mas vendo-o, passou de largo, sem no entanto o ajudar, e ficou o homem novamente sozinho a agonizar. Passou também um levita, que vendo-o não criticou, mas também passou de largo, foi mais um que o abandonou. Mas certo samaritano, porém, que também passava pelo caminho, teve compaixão e aproximou-se, tratando o homem com carinho. Limpou e enfaixou as feridas, colocou o homem sobre o jumento, cuidou do homem sem críticas e sem qualquer julgamento. Levou-o a uma hospedaria e no dia seguinte, preocupado, 2 denários deu ao hospedeiro, fazendo então um combinado. Cuida dele, e se gastares mais do que eu te paguei, aguarda que em meu regresso o que gastares ressarcirei. Fitando o doutor da lei, após terminar a narração, propôs Jesus finalmente mais uma sábia questão. Qual dos 3 te parece o próximo do homem que caiu entre ladrões? Ao que respondeu o doutor da lei sem maiores indagações. O que usou de misericórdia, respondeu o doutor afinal. Disse-lhe Jesus sabiamente, vai também tu e faze igual. O fundamento da verdadeira caridade foi também estabelecido na primeira carta que Paulo aos Coríntios havia escrito. A caridade jamais acabará. A caridade é paciente e bondosa. Não busca os próprios interesses, não é arrogante nem escandalosa. Assim como o samaritano, que ajudou a um estranho sem julgar, devemos a verdadeira caridade aprender também a praticar. Muito legal, né? Para quem tiver interesse, essa e outras parábolas também foram rimadas pelo Lúcio de Abreu, né? Um exímio evangelizador lá de Juiz de Fora. O livrinho é esse aqui, ó, As Parábolas de Jesus em Rimas. Esse é o volume 2. Então, vamos lá. Olha só que interessante. A primeira coisa que a gente vai esmiuçar dessa parábola é o momento em que Jesus a conta. Ele estava indo para Jerusalém porque era a Páscoa, né? E todos os judeus peregrinam para Jerusalém nessa época, porque é a cidade sagrada, onde está o templo e tal. Então, eles estavam indo para Jerusalém. Só que o que acontece? Para eles irem para Jerusalém, de onde eles estavam, era um caminho curto, assim, curto, né? Porque era feito a pé, então ficava muito grande. Só que Jesus falou assim, a gente vai para Jerusalém, mas antes a gente vai passar na Samaria. Só que para passar na Samaria, desviava muito da rota. Então não era passar na Samaria, eles iam para Samaria e depois para Jerusalém. Os discípulos ficaram meio assim, mas concordaram em ir, né? E aí eles foram caminhando, chegaram lá na Samaria exaustos, muito cansados. E os discípulos foram procurar uma hospedaria. Batia de porta em porta, ninguém aceitava hospedá-los. Por quê? Os samaritanos e os judeus, eles tinham um problema muito sério, né? Uma rixa muito grande. O problema era tão grande que os samaritanos construíram um templo na Samaria para evitar terem que peregrinar até Jerusalém na época da Páscoa. Então, eles eram completamente rivais. Os samaritanos eram considerados impuros. Então, eles não aceitavam mesmo. Então, eles não aceitaram hospedá-los porque eles eram judeus, né? Os apóstolos de Jesus eram judeus, estavam indo para Jerusalém para a peregrinação, né? Então, eles não aceitaram hospedar eles. Então, os discípulos ficaram muito revoltados, né? Jesus deu uma acalmada neles e então eles não tiveram como descansar, tiveram que seguir viagem cansados, né? Então, você imagina, eles fizeram todo esse trajeto. Eles chegaram em Jerusalém muito exaustos, com muita fome, muita sede. E aí, nesse momento, é o momento que o doutor da lei vem atrás de Jesus para testar Jesus. Ele veio para cutucar Jesus. Então, agora eu quero que a gente faça uma pausa. Imagina a gente cansado, com sono, com fome, com sede, e alguém chegando para testar a gente.
Eita, será que a gente ia ter paciência? Eu creio que não, né? Mas Jesus, né, divino mestre, Cristo, ele teve toda a paciência do mundo para conversar com esse doutor da lei. E aí o doutor da lei chega e pergunta o que ele tinha que fazer para viver eternamente. Ele queria pegar Jesus ali na conversa. Só que Jesus, né, é o divino mestre, ele é incrível, né? Então ele conseguia desconcertar as pessoas. Ele tinha as respostas que as pessoas queriam desconcertá-lo, mas ele que conseguia deixar as pessoas reflexivas, né? Em vez dele dar uma resposta, ele responde com uma pergunta. O que está escrito na lei? Aí ele fala, né? Amarás a teu Deus com todo o teu entendimento, todo o teu amor, e amarás o teu próximo como a um irmão, né? E aí Jesus faz outra pergunta. Então, era pra ele dar uma resposta, ele faz duas perguntas. Ele pergunta o que tá na lei, o doutor da lei responde, ele pergunta, e o que você entendeu disso? Como você interpreta? Né? O que entendes disso? Olha que interessante, por quê? Porque naquela época, eles entendiam essa passagem do amar ao próximo como um irmão, eles entendiam que era só pessoas da mesma religião, da mesma tribo. Então, eles não consideravam os samaritanos como um irmão, né? Era como se a gente aqui de Goiás não considerasse pessoas de outros estados nossos irmãos também, né? Então, ele pergunta como ele interpreta, justamente para jogar ali a parábola, né? Porque o doutor ali pergunta para ele, quem é meu próximo então? Né? E aí, como que a gente vai resolver essa situação? E é aí que Jesus começa a parábola. Ele começa a parábola falando que um homem, né, estava passando ali naquela estrada. Ele não fala quem é esse homem, ele não fala para onde ele estava indo, ele não fala de que religião ele era, não fala se era judeu, não fala se era samaritano, ele não identifica esse homem. Ele fala que o homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Então ele estava saindo da cidade sagrada e indo para a cidade mundana. Já vamos ficar atento, né? E aí ele é assaltado, né? Deixado lá, semi-morto, despido, né? Então pensa a situação que ele estava. E aí vem um sacerdote. O sacerdote era um homem da religião, né? Era como um posto de muita importância na religião. Então era alguém que a gente esperava que fosse auxiliar aquele pobre homem, né? Mas o sacerdote passa e finge que não é com ele. Depois do sacerdote vai passando quem? O levita. Deixando claro que na parábola Jesus conta que o sacerdote também está descendo e o levita também está descendo. É como se fosse uma analogia, que a pessoa está vindo da onde tinha coisas boas, né? E indo para onde tinha coisas materialistas, coisas ruins, né? E aí o levita também não dá moral pro coitado. Quando de repente desce quem? Na verdade não desce, desculpa. Quando na verdade passa um samaritano. Na parábola ele coloca isso. O samaritano estava passando no local. Então o samaritano não estava descendo de Jerusalém para Jericó, até porque o samaritano não ia a Jerusalém. Lembra que eu falei para vocês que eles tinham um templo em Samaria para não ter que peregrinar? Então ele estava passando ali e aí, olha que legal, ele fala que o samaritano foi tocado de compaixão. Olha que lindo, ele deixou ali, naquele momento ele se permitiu ser tocado por Deus para auxiliar aquela pessoa, né? E aí, é legal que o samaritano, ele não só cura as feridas daquele homem, ele não só coloca uma roupa nele, ele não só pega ele e coloca no jumentinho, ele pega aquele homem e se responsabiliza pelo bem-estar dele. Ele dá tudo de si para ajudar. E ele não pergunta de onde ele vem. E ele não tenta olhar para aquela pessoa e olhar para o rosto dele e descobrir de onde ele é, porque até não conseguiria. O homem estava deformado, né? Apanhou muito. O homem não tinha roupa, então não dava para ele identificar, essa roupa aqui é roupa de judeu, né? E não tinha como ele nem conversar e perguntar pro homem de onde ele veio, porque ele estava desacordado. Então, assim, ele se doou completamente para alguém que ele mal sabia quem era. E aí vem a primeira pegada dessa parábola, porque Jesus está contando isso
para o doutor da lei, mas na frente dos apóstolos, que na noite anterior, no momento anterior, tinham ficado com muita raiva dos samaritanos. E Jesus vai e coloca o samaritano como o bom. Ele coloca o samaritano como aquele que ajudou a pessoa que precisava. Então, isso tanto para os apóstolos quanto para o doutor da lei, que era judeu, era um absurdo. Mas Jesus vem para balançar a gente, né? Ele quer tirar a gente da zona de conforto. Então, esse samaritano vai, cuida dele, deixa ele na hospedaria, dá o dinheiro que ele tem e ele fala pro dono da hospedaria que se gastar mais, ele vai pagar. Ele se compromete até com o que ele não tem naquele momento, né? E aí, quando Jesus termina de contar, Jesus pergunta para ele: qual dos três te parece o próximo daquele homem que caiu? Ele já mudou, né? O doutor da lei perguntou: quem é o meu próximo? Jesus pergunta: quem é o próximo daquele que necessitou? Porque o doutor da lei pergunta como se ele fosse ajudar sempre. E Jesus já muda ele de lugar, coloca ele como uma pessoa que talvez precisasse de ajuda. E o doutor da lei, tão orgulhoso, né? Ele nem teve coragem de falar foi o samaritano. Ele responde para Jesus que foi aquele que usou de misericórdia. E aí Jesus fala para ele, né? Vai também tu e faze igual. E essa mensagem é pra gente, né? Jesus fala pra gente todos os dias: vai também tu e faze igual. Auxilia sem olhar, auxilia sem julgar, auxilia sem questionar. Porém, quantas vezes a gente olha para uma pessoa que está pedindo um dinheiro ou alguma ajuda na rua, e a gente fala: eu não vou ajudar porque essa pessoa vai usar droga, essa pessoa vai usar bebida alcoólica. Se a gente não falar, às vezes a gente pensa: esse aí eu não vou ajudar não. Ou então tem alguma mãe com a criança, a gente fala: esse não vou ajudar não, que tá usando a criança, né? Então a gente já vem com aquele pré-julgamento e junto com o pré-julgamento a gente bate o pé que não vai ajudar. Só que olha só, gente, onde a gente tá, o momento que a gente tá, o chamado, ele é, rápido. E ele vem várias vezes ao dia. Ele não vem uma vez só. E não é um chamado financeiro só, não. A caridade não é só você dar dinheiro e dar bens materiais, não. Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, o que ele fala? Ele fala assim, e quando, ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, tivesse o dom da profecia que penetrasse todos os mistérios, tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, eu nada sou. E quando houvesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, se houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Então, gente, a caridade não é só um ato financeiro e material, né? A caridade, ela é você você mover a sua vontade para o bem do outro. Eu anotei aqui para não esquecer. A caridade é aquele amor que move a nossa vontade na busca do bem do outro, independente de como é esse bem, né? Então é esse o convite que essa parábola nos faz hoje. Vamos mover a nossa vontade em busca do bem do nosso próximo. Doando um valor financeiro se a gente tiver, doando alimentos se a gente tiver, doando roupa se a gente tiver, doando nosso tempo ouvindo alguém se a gente tiver, doando nosso ouvido para conversar com alguém que quer desabafar, doando o nosso abraço, doando o nosso carinho, doando o nosso tempo orando por aqueles que necessitam. A caridade, ela pode ser feita de diversas maneiras. Então a gente está perdendo tempo enquanto a gente não está fazendo. Vamos aproveitar o chamado de Jesus e vamos todos em busca de melhorar a cada dia. Um grande abraço para vocês, que nós possamos estar juntos novamente muito em breve. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada e até a próxima.
Vamos pensar em Jesus, o nosso governador planetário. Jesus, bondoso e amado Mestre, governa, Senhor, este nosso planeta. E que em Teu nome, Jesus, todos os espíritos da luz, da Sua governadoria, Ismael, instituído por vós, possam, Senhor Jesus, tomar posse da direção do nosso Brasil. País amado, em que vivemos nesta encarnação. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, que todos os amados irmãos que em Teu nome trabalham, na proteção, na orientação, no amparo e na defesa deste nosso país, possam se colocar, Senhor, de plantão em todas as nossas fronteiras. Os guardiões, os lanceiros de Maria, Teus soldados, que permaneçam, Senhor Jesus, pela Tua direção, de plantão, diuturnamente. Jesus amado, que todos aqueles determinados e instituídos por vós para comandar os destinos do Brasil possam, Senhor, tomar posse da direção em que hoje se encontra momentaneamente nas mãos dos homens. Vibremos, Jesus querido, para que Teus servidores da luz dirijam todos os nossos políticos, do mais alto escalão ao escalão menor. Que os políticos, Senhor Jesus, possam ser dirigidos por Ti. Rogamos que todos os brasileiros tenham direito ao trabalho, à saúde, ao estudo, que todos possam viver com dignidade, respeito e amor. Que todos os homens que têm o poder nas mãos, poder esse momentâneo, possam ser tocados em sua consciência e em seus corações, para despertar para um bem maior. Jesus amado, que Ismael e toda a equipe determinada por vós governe em Teu nome este nosso Brasil, hoje e sempre. Jesus, governador planetário, não desista de nós, Senhor, e que Teu olhar bendito e divino nos dirija e nos sustente no caminho do bem, hoje e sempre. Fica conosco, Jesus, e nos ampare. Graças a Deus. Depois desta palavra da nossa amiga Maiara, a oração desta noite, anuncio o fim da nossa reunião, mas que Jesus continue brilhando no coração de cada um de vocês, colocando mais amor, união, caridade, neste momento que nosso país precisa muito, mas muito, de cada vibração positiva de cada um de nós. Fiquem todos com Deus e até semana que vem.